Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou aguardar o pessoal começar a entrar, porque hoje nós vamos estar com a Regina, uma colega hipnoterapeuta de Brasília, e nós vamos conversar sobre relacionamentos. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu vou dizendo para vocês que estou muito feliz com tudo que está acontecendo, gente, através da hipnoterapia, tá? Através do meu trabalho, através do trabalho de muitos colegas hipnoterapeutas. Eu estou muito feliz em entender cada vez mais o processo da mente. Como é importante tudo isso, né, gente? Como é importante a gente entender primeiro quem somos, o que queremos, o que desejamos, né? Para onde vamos. É muito importante tudo isso. E eu tava comentando esse final de semana com colegas e amigos a importância de me conhecer, de auto me conhecer, né? E como isso pode mudar um relacionamento. Então hoje vai estar a Regina, ela já tá entrando aqui, gente. Eu vou chamar ela, tá? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Regina, minha amiga lindona, nós vamos conversar então sobre relacionamentos. Oi, Oi, Rê, gente, boa noite. Oi, Tânia, boa noite. boa Quanto noite. tempo, saudade. E você Como é tá que você pilhada, está? tá aí, tá Eu saindo de tô, uma já live, saí, entrando já em entrei outra? aqui agora, já. Já chamei todo mundo que estava na live para vir para cá também. Ótimo. E eu vi que tu estava falando alguma coisa sobre sobre relacionamentos também, né? Sim, Então, sim. antes de tudo, quero dizer mais uma vez boa noite a todo mundo. E eu estava falando como eu estou feliz com a nossa profissão, né? Da hipnoterapia, da terapia, né? Como é encantador tudo isso e quando a gente passa a entender, né? Então, para quem não conhece, essa é minha colega e amiga de Brasília, a Regina. Então, se você quiser se Boa noite, apresentar, boa noite. Gente, eu sou Regina Soares, né? Eu sou coach de relacionamentos, trabalho já com relacionamentos há mais de 10 anos, né? Sou hipnoterapeuta também, como a Tânia falou, nos formamos juntas aí, né? Viemos nesse processo da hipnose, vivemos esse processo da hipnose, né, nas nossas vidas aí todos os dias. E sou analista comportamental também. Tenho alguns trabalhos específicos na área de relacionamentos, trabalho com constelador familiar também. E, bom, é isso, estou aqui à disposição hoje, super feliz por ter sido convidada, obrigada. Estou aqui de cabelo preso porque eu estou morrendo de calor, aqui está quente demais da conta. nossa, E e aqui no Rio Grande do Sul, você obrigada, sabe, né? Muito frio, né? apesar que hoje ainda tá um pouco menos pior, assim, mas enfim. Olha só, eu queria muito falar, Regina, sobre as armadilhas da mente, né? Eu quero muito conversar sobre as armadilhas da mente. E eu queria muito, as pessoas acham muito impactante, né, quando a gente fala de dedo podre ou do relacionamento, né? E a gente não entende essa repetição, essas armadilhas que a mente nos traz, e a gente muitas vezes não consegue com ela, né? A gente tende a chamar de auto-boicote, né? Mas aí, Uhum. já que a gente trabalha com a neurociência, a gente entende como é que aí funciona, como é que a mente funciona, na verdade não é um auto-boicote, né? É uma autoproteção. É uma função, inclusive, da nossa mente subconsciente, nos proteger daquilo que ela acha que nos coloca em perigo. Então, muitas vezes, ela faz com que a gente repita padrões, repita histórias, repita situações, porque ela entende que aquilo ali você já vivenciou, você já sabe como resolver. Você já sabe como fazer, então tá tranquilo. É mais ou menos tipo em time que tá ganhando não se muda jogador. Só que isso acaba, Exatamente. né, nos ferindo, acaba nos levando para um padrão comportamental que a gente fala assim, poxa, mas para mim nunca vai dar certo, né? Para mim as coisas nunca acontecem, né? Como que é isso? Como é que eu posso fazer diferente, né? Então existem aí alguns caminhos, sim, a hipnoterapia é um desses caminhos, inclusive, para trazer essa ressignificação,
né, do que foi instalado, dessa programação que foi instalada subconsciente, né? Existem outras terapias, né? A própria constelação familiar também traz essa oportunidade. E aí a gente precisa entender que a gente é um ser sistêmico, né? Então, existem muitas outras coisas, existem outras fontes que a gente pode buscar também para trazer esse entendimento e essa ressignificação. E não, a sua mente não está te sacaneando, né? A sua mente não está te boicotando. Ela está, na verdade, tentando te proteger, né? Trazendo sempre esse padrão de repetição. Sobre essa proteção. Vamos Então, fazer diga. com que o pessoal entenda, né? Porque todo mundo fala assim, peraí, mas como essa proteção? Eu quero um homem, por exemplo, eu falo muito da minha história, né? Eu falo muito da minha história que, infelizmente, eu tive um convívio familiar muito difícil, onde o meu pai bebia muito na minha infância, e eu participei de coisas bem terríveis quando criança, né? Meu pai traía muito minha mãe, meu pai era uma pessoa que bebia muito, meu pai era uma pessoa, infelizmente, abusiva, agressiva, Uhum. e o que construiu dentro da minha mente? Eu quero que tu me ajude a explicar, porque as pessoas muitas vezes não Claro. entendem. Uhum. Conscientemente, eu desejava um homem que me traísse, como meu pai traía minha mãe, eu Não, desejava um homem agressivo, um homem também ciumento. não. Mas o que que a Conscientemente, não. gente faz? É, Exatamente. É isso que eu quero que... conscientemente, não. E o que Ok. que a mente da gente faz, Rê? Vamos lá. Conscientemente você não queria isso, até porque você tinha clareza de todas as coisas ruins que isso trazia para você, para sua família, para, né, todo o ambiente familiar. E aí, eu vou explicar isso, vou dar o meu exemplo também para poder juntar com o seu aí. Ótimo. Dos nossos 3 meses de gestação até os nossos 7, 8 anos de idade, a gente não tem fator crítico, não temos filtro para dizer assim, eu quero guardar essa memória ou não quero, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. A gente é como uma esponjinha, então a gente absorve tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, e a nossa mente, ela aprende tudo por um padrão de repetição. Então, tudo aquilo que é mais falado, que é mais feito, que é mais, né, vivido no meu dia, a minha mente tende a entender que é o que eu preciso aprender. E aí, o que Exato. aconteceu? Nessa fase da sua vida, que foi a sua primeira infância ali, você vivenciou todos esses processos que você relatou. Né? Mesmo sabendo que eles não eram ruins, era a única programação que você tinha. Era Era a a única informação que você verdade, tinha. Era a né? informação que Era a você única tinha. verdade. Exato, o Isso. ambiente onde você estava imersa, né? Então você via aquilo todos os dias, você ouvia aquilo todos os dias. Então o que que sua mente fala? Opa, programação registrada. Ela vai lá e registra aquilo no seu subconsciente como uma explicação para relacionamentos, né? E aí você cresce, passa ali desse tempo, dessa fase de programação, e aí você pensa assim, poxa, eu não quero viver aquilo. Não quero um relacionamento como o da minha mãe, não quero um relacionamento como o meu pai, né? Porém, quando você vai para a vida, o que está instalado lá tende a ser aquilo que você vai vivenciar. Tende a ser. Por quê? Porque você pode ressignificar isso. Você pode trabalhar isso para que seja diferente. Porém, inconscientemente você está buscando este pai, inconscientemente, né? Subconscientemente você está buscando esse pai, subconscientemente você está buscando de repente o amor que você não recebeu, né? O carinho que você queria que tivesse tido com a sua mãe. Fora, é tanta coisa na verdade, porque você pode também, por exemplo, ter se colocado no lugar da mãe, querendo proteger a mãe, né? E aí você fala assim, poxa, por que minha mãe não reagiu a isso? Por que ela não saiu? E aí, quando eu pego o processo assim, por exemplo, na hora que a gente está fazendo o processo de ressignificação ali, as pessoas, elas tendem a não é a ter raiva do pai, tem raiva da mãe, sabe? Por quê? Porque fala assim, por que você Exatamente. ficou? Por que você ficou? Por que você aguentou? Né? Por que você me ensinou isso? Por que você quis me fazer acreditar que isso era uma verdade, né? Que era algo bom? Então, são várias. É por isso que eu digo, aí, encaixando no que nós estamos falando, antes, pessoal, eu só queria interrompendo, que eu já interrompi a Rê, por favor, mandem coraçõezinhos para a gente, se vocês estão entendendo o que nós estamos falando, né? Vai ser muito importante. E tem o famoso aviãozinho aí embaixo. Envie para o contato de vocês, para que a gente consiga compartilhar esse conhecimento que antigamente nós não tínhamos acesso. E nós, Verdade. muitas Verdade. vezes, nos
vivemos sem ter acesso a esse conhecimento. Então, já que eu interrompi para que por favor, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a chamar, e eu gostaria muito que vocês colocassem os exemplos de vocês. Eu interrompi a Rê porque eu vou voltar à primeira frase que eu falei quando nós começamos a live. A mente, o que ela faz? Até eu anotei aqui umas frases que eu quero falar. Cuidado com as armadilhas da nossa mente. Isso é o que a Rê está falando. O que a minha mente criou como verdade sobre o que eu vi? Aí tem muita gente que me questiona assim, peraí, mas Tânia, tu tem uma irmã e a tua irmã é o oposto. Aham. O que minha Tudo bem. irmã gravou como verdade sobre aquela situação? E ou a nossa mente faz o quê? Ou ela abraça aquela situação com Ou unhas ela e repudia. dentes, e faz o mesmo trilho, eu digo assim, ela continua fazendo a mesma carreata, né? Política de Exato. sempre. O que ela faz? Isso aqui. Das costas, ela repudia. E ela repudia de tal forma que ela não quer com ninguém com nenhuma característica igual àquela. Tá? Eu quis te Porém, interromper para deixar explicado isso para algumas pessoas. porém, o fato de eu repudiar e de eu rejeitar não significa que eu não vá viver a situação Exatamente. semelhante a ela. Porque aí eu até falei que ia comentar sobre a minha história, né? Eu sou filha adotiva e não tive nenhum conhecimento, nenhum contato, por exemplo, com o meu pai biológico, né? E quando eu comecei os processos terapêuticos, quando eu comecei a fazer as minhas regressões, né, a própria constelação familiar também, eu entendi o quanto eu estava linkada ao processo de rejeição, ao entendimento de rejeição desse pai biológico. Né? Então isso era tão forte que eu excluía ele de uma forma absurda, Tânia. Se você me perguntasse assim, tá, e o que você sabe do seu pai biológico? Como aconteceu isso comigo? Eu já com 27 anos, uma pessoa chegou para mim e falou assim, e o que você sabe do seu pai biológico? Eu, pai biológico? Como assim, pai biológico? Eu nunca nem tinha pensado que existia um genitor, que havia tido a necessidade de um homem, né, estar com uma mulher para eu poder existir. Eu não conseguia imaginar a cara desse homem, eu não pensava nele. De tão absurda que foi essa exclusão, né? E aí, o que eu fazia? Eu entrava em relacionamentos onde os meus parceiros, os meus companheiros, na época, se sentiam também extremamente rejeitados e eu buscava neles, na verdade, que eles mantivessem aquele padrão de rejeição que eu tinha recebido no início da minha vida. Por Né? quê? Porque Então, era o que se conhecia como verdade. É o que a foi a mente minha conhece primeira como verdade. verdade. Exatamente. Exatamente. Então foi um processo absurdo para a desconstrução disso, para entender, opa, peraí, eu busco pessoas, eu busco relações onde as pessoas reforçam o meu sentimento, a minha explicação de rejeição e abandono, né? E aí, quando vinha... Hã? E o que acontece? Você entra em outro relacionamento para entender, para as pessoas entenderem, em outro relacionamento e outro relacionamento onde o quê? Você está vivenciando novamente e reforçando Esse aquela padrão. crença, isso, o padrão, a crença que aquilo é correto, que aquilo é real, que aquilo é verdade, né? E aí, quando isso acontece, a gente fica com essa sensação, né? Poxa, mas por quê? Né? Por que comigo não dá certo? Por que comigo não é diferente? E aí a gente tende a achar também que a culpa é dos outros, né? Aí tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas meu primeiro marido foi horrível, o meu primeiro namorado era péssimo, né? O meu quinto relacionamento foi um lixo. Mas as pessoas, elas não param para olhar para dentro delas, né? Mas peraí, por que todos esses relacionamentos são ruins? Será que eu, como observador, né, tenho só atraído para mim, se eu sou alguém tão bacana, se eu sou alguém tão legal, né? Por que eu só atraio para mim coisa ruim, pessoas ruins, situações ruins, né? Isso está falando dos outros ou isso está falando de mim, né? E aí a ideia é se responsabilizar. E a mente procura aqui uma justificativa. A nossa Sim, mente consciente, conscientemente. ela faz o quê? Ela tenta justificar aquilo. Ou a justificativa entre o quê? Eu preciso culpar também alguém. Porque o Sim. que
a Rê falou foi exatamente perfeito. Quando eu estou repassando a culpa, eu não me conheço. E o que é um ditado que você fala muito, que eu aprendi com você, quando o Pedro fala de Paulo, muito mais sei de Pedro do que de Paulo, né? Então, o que Perfeito. acontece? Eu falo o quê? Eu reflito no outro que está em mim. Perfeito. Mas a nossa mente faz o quê? Tenta justificar. Ela sempre justifica. Inclusive, eu estava vendo o Michael falar sobre nós sermos muito fortes. É uma justificativa também da nossa mente, muitas vezes, e não nos envolvermos em relacionamentos onde julgamos uma pessoa muitas vezes mais fracas do que nós. É uma explicação mental, Na entende? verdade, a gente não foi ensinado a ser vulnerável, né, Tânia? A Exatamente. vulnerabilidade é algo como é que eu posso dizer? É algo realmente que exige uma dedicação, exige um cuidado para você olhar para essa vulnerabilidade. Porque, na verdade, é o seguinte, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser visto como trouxa, né? Ninguém quer passar por isso. Então, muitas vezes as pessoas criam muros de contenção, de proteção, para não deixar o outro se chegar, né? Com a ideia de quê? De não se deixar ser vulnerável. Mas quando você também não aceita essa vulnerabilidade, você se impede, você tira a oportunidade de crescer, de evoluir, de transcender, né, nas suas percepções e até de ir para outros relacionamentos. Porque como é que você vai aprender a se relacionar com uma outra pessoa, né, se você está sempre, de certa forma, pensando que o que você vai viver é de novo igual, e de novo igual, e de novo igual. Então, o que que a gente pode sugerir às pessoas? Primeira coisa, né, gente? Claro, muitas pessoas me falam assim, a gente não tem conhecimento que você tem, não lê. Gente, a primeira coisa que eu falo para você, faça uma lista das suas inseguranças. Faça uma lista de você, do que você é, de quem você é. Primeiro, a gente precisa se conhecer. Como que a gente ressignifica a nossa vida? A gente dá novos rumos pela repetição, pelo estado hipnótico ou emocionalmente envolvidos. Nós precisamos dar, mas vencer o que está dentro de nós como programação real, verdadeira e absoluta. Gente, é difícil. É difícil a gente entender que a gente pode mudar tudo que está dentro de nós. É muito difícil entender algumas coisas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar para a nossa mente que nós podemos viver algo diferente. Ok, mas como que a gente vai viver esse algo diferente se a gente não sabe nem quem a gente é, o que a gente quer, para onde a gente vai e o que que a gente vai fazer da vida? Eu sempre Eu já falo. costumo. Pode falar, tá? Oi. Eu só para finalizar, eu sempre falo que hoje eu aprendi que eu preciso ser a mulher dos sonhos do homem que eu desejo para minha vida. Porque não adianta eu querer muito um homem, sonhar com uma característica, seja ela física, né? Seja ela da forma de um homem, se eu não me tornar a mulher para esse homem. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres que falam para mim assim, ó, eu quero muito um homem provedor na minha vida, eu quero muito um homem que contribua na minha vida, né? E quando eu pergunto para ela assim, a mulher desse homem, o homem provedor, o que ele faz, né? Ele presenteia, o provedor não significa só pagar as contas, né? Ele vai presentear a mulher, ele vai dar um agrado à sua esposa, ele talvez vai pagar uma janta diferente, ele também tem que se empenhar e mostrar que ele pode fazer algo diferente pela mulher dele, né? Ok, e você, principalmente nós, Rê, mulheres na nossa idade, que tem uma experiência de vida, uma vivência, já vivemos tudo, criamos nossos filhos. No meu caso, também tenho a minha neta. Então, a gente tem muito caminho, né? Que a gente já trilhou. O que que acontece? Quando eu pergunto para essa mulher, o que que a mulher desse homem deve fazer? Ela deve aceitar os presentes, ela deve aceitar as conquistas, ela deve aceitar. Mas
Eu, por exemplo, não aceito, detesto que me deem presente, detesto que paguem a conta da janta, do almoço. Mas como que ela assume que é esse provedor e ela não deixa esse provedor estar na vida dela? Então, Tânia, isso que você está falando reverbera sobre uma questão muito importante para ser dito. Relacionamentos amorosos foram feitos para adultos e não para crianças. Né? E eu falo isso constantemente. Por que, que eu falo isso? Por que, que eu estou trazendo essa percepção? Porque muitas vezes essa criança, né, existe uma criança ferida lá dentro de você, né, dessa infância, dessas histórias lá atrás, que não aprendeu a receber, que não aprendeu, né, que existe louvor em receber também. Mas a gente tem uma sociedade que diz pra gente que é muito mais louvável dar do que receber. Né? Então existe muito mais satisfação naquilo e mais louvor em quem está, né, sempre fornecendo alguma coisa do que em alguém que está recebendo. Então isso também é uma crença. Né? Pensar dessa forma também é uma crença. Então o que acontece? Se lá atrás, na minha primeira infância, eu tive um rompimento no meu senso de pertencimento, no meu senso de capacidade, no meu senso de merecimento, muito dificilmente eu vou chegar na minha vida adulta e vou permitir receber alguma coisa de alguém. Né? Por quê? Porque a minha identidade está ferida. Então, se a minha identidade está ferida, não está de fato construída, eu vou estar sempre numa relação faltando alguma coisa. E aí eu quero que o outro supra, ou eu quero suprir alguma coisa para o outro também. Né? E eu acho que quando só eu dou, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando só você dá numa relação, você tira do outro a oportunidade dele dar também. Né? E precisa existir um equilíbrio entre esse dar e esse receber. Né? Se você só dá, se só sai de você, uma hora a tua bateria vai arriar. Né? Igual, eu falo que é igual uma pilha recarregável. Né? Você usa, uma hora você tem que botar na tua tomada para recarregar. Né? Então, essa coisa vai além. A percepção aí, assim, é uma percepção que vai além só da questão do saber receber do outro, não. Por que que eu não recebo? Quem sou eu? Como é que eu me vejo? Por que que eu não me vejo merecedora? Por que que o outro não pode fazer para me agradar? Por que que receber presente ou alguma coisa do outro, para mim, soa como algo que me machuca e não como algo que me presenteia? Né? E aí, qual é o caminho? Eu sempre digo o seguinte: relações amorosas foram feitas para transbordar. É para você ser mais feliz, não é para você ser feliz. O outro não tem obrigação de resolver as suas lacunas, né? A ideia é que você venha inteira, encontre outro inteiro e se transborde. Mas para você vir inteira para uma relação, você precisa saber quem você é. Exatamente, por isso que eu digo, você precisa se conhecer, quem eu sou. Eu quero citar muito um exemplo meu, tá, Rê? Nessa questão do presente. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos problemas em receber presente. Adorava dar presentes caríssimos, Sim, mas se uma típico de pessoa alguém que foi... Pode falar. Oi? É porque Mas esse é um se alguém... comportamento típico de quem na infância se sentiu de alguma forma abandonada, rejeitada, não vista, né? Tende a não conseguir receber. E Pode falar. olha só que interessante, quando eu fui buscar isso em hipnose, o que que acontecia na minha vida que eu detestava ganhar presente e queria muito aquele presente. Por exemplo, eu amo bolsa. Todo mundo sabe que eu amo bolsas de marca. Eu amava ganhar, mas quando me dava aquele presente era o suficiente para mim deixar a pessoa. Por mais que eu tivesse uma relação muito boa, eu podia ganhar um presente caríssimo. E aquilo falava para mim assim: eu vou deixar essa pessoa. Eu preciso deixar essa pessoa. Eu não posso mais ficar com essa pessoa. Eu não Não posso posso. receber. Uhum. Não posso receber. Quando eu fui em hipnose, eu queria descobrir o porquê que dentro de mim eu não podia receber. E chegou a minha maturidade, e eu acho bem bacana isso, porque o que aconteceu? Eu busquei me conhecer, mas por que que eu não estou aceitando esses presentes? Em estado hipnótico, gente, olha que fabuloso. Fabuloso, eu digo encantador, o porquê que eu não recebia. Em estado hipnótico, eu fui buscar o porquê isso me fazia romper um relacionamento. Um presente me fazia romper uma relação.
a ponto de eu não querer mais saber da pessoa. Ele sabe como é que eu busco e vou para o primeiro momento, onde a minha mãe, lá na minha infância, com meus 4, 5 anos, ela ganhou uma enceradeira de presente. Gente, quem é aí da minha época sabe o que é enceradeira, né? Que mostrava lá o chão. Sim. Enfim, meu pai deu para minha mãe, no Dia das Mães, uma enceradeira de presente. E na mesma semana, eu presenciei meu pai tirando a enceradeira da minha mãe e levando para a amante de presente. O que ele deu para ela, que para ela ia adiantar o serviço Olha aí. doméstico. Nós tínhamos uma casa de chão de madeira, enfim, né, assoalho. E o que aconteceu? Gente, vocês vão dizer, tá, Tânia, pelo amor de Deus, vocês entendem o que a mente criou sobre essa situação? Um trauma. A mente criou? Um trauma, uma trauma. enceradeira. Criou um trauma sobre a minha vida. O que eu criei dentro de mim, gente? Vamos lá, me ajudem. Ó, o pessoal dando oi ali, gente, beijo para todo mundo, nossos colegas queridos, né? A Ana, Paulinha tá aí, a Ana tá aí. Isso, ai, povo lindo, maravilhoso. Vamos lá. Então, muitos amigos queridos, muitos clientes e pacientes também queridos, muito bom. Deixem as experiências de vocês para a gente poder conversar muito sobre isso, né? O que criou dentro de mim, né, Rê? Você entende? Criou o quê? Se eu receber um presente de alguém com quem eu estou, fatidicamente, na semana seguinte, esse presente vai ser retirado e vai ser levado para a amante. Ou seja, é assim que acontece quando presentes são dados, né? Logo, ele tem um amante. E se isso acontecer, se alguém vier com presente, eu já saio dessa relação antes para não correr o risco de ter que vivenciar o que a minha mãe vivenciou ou que eu, como filha, vivenciei, porque eu não quero isso para minha história. Simples assim. Ou seja, um sentimento de autoproteção. A sua mente não fez isso para te boicotar, né, para te fazer mal, nada. Ela registrou aquele momento e ela trazia essa memória todas as vezes que esses gatilhos eram disparados para te proteger. A ideia era essa, né? Tipo, que você não vivencie isso. Então, o que acontecia? Eu presenciei todo aquele sofrimento, a felicidade da minha mãe de ganhar, além de um presente, era algo que ia ajudar muito no serviço doméstico. E do dia para a noite, meu pai chega e fala, vou levar embora, e me leva junto com a enceradeira. Para entregar. Ah, não, aí. Trauma. Não tem, e daí vocês não falam tem. assim, gente, que bobagem, Tânia, isso. Pessoas, é a mente. Aí, o que acontece? Reverbera tudo, né? E o que acontece é exatamente o que a Rê falou. A ausência do quê? Do amor. Exato. A ausência do que pode acontecer. O que minha mente criou? Um alerta. Um alerta. Você ganhou um presente caro. Liga a sirene aqui dentro. Cai fora, que tá vindo problema pra ti. Porque ele está repetindo a história do seu pai. E aí a pergunta aqui é entender o quê? Só comentar aqui, Tânia, que a Vanessa falou aqui que estava lá na outra live do Reconectando com a Vida e veio pelo convite. Obrigada, Vanessa, por estar aqui. Seja muito bem-vinda. E aí, falando disso, todos são. E por que isso acontece? Porque, na verdade, você está ali buscando uma repetição de um padrão, né, para fugir daquilo que o seu pai fazia. E aí, quando você está num relacionamento, né, e você não quer viver aquilo que o seu pai trazia para você, e aí você vê o comportamento semelhante ao que era, né, uma atitude semelhante ao que você vivia, você fala, opa, peraí, é o que você falou, luzinha acesa, alerta ligado, eu quero sair fora, né, disso aqui, não vou vivenciar isso aqui. Mas aí você acaba entrando numa relação de novo. Por quê? Porque você está sempre, de alguma forma, trazendo essa ausência do que o pai não te deu, daquilo que você queria ter tido, né, daquela história que você gostaria que fosse de uma outra forma, e aí, né, esperando que alguém, de alguma forma, supra essa lacuna, essa necessidade. Aí entra de novo no que a gente falou. Quando é que a gente consegue superar isso? Quando eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo as minhas necessidades. Quando eu entendo os meus valores.
exatamente, até eu escrevi algumas coisas aqui para lembrar vocês. Eu gostaria muito, muito que vocês entendessem, né? Quais são as minhas inseguranças? Você já se perguntou quais são as suas inseguranças? Por que que você está repetindo o padrão? E por que que você se depara aquela situação e você fala, caramba, estou repetindo tudo de novo. Mas o que que exatamente você está repetindo? Tá claro para você isso na sua mente? Qual a repetição? Ou você simplesmente. Gente, em primeiro lugar, vocês têm que entender que nós administramos pessoas. E um relacionamento existe pessoas. Então, a gente administra pessoas e tudo que existe nela. E a maturidade que eu tenho não vai ser a mesma maturidade que meu parceiro vai ter. Temos maturidades diferentes. Então, quais são as inseguranças que eu tenho? Quais são as minhas inseguranças? Lista aí para você quais são. Quem eu sou, né, Rê? Quem eu sou? Quem eu? Quem eu sou? Quem eu sou? Uau, quem eu sou? Hein? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer caminho pode ser tua ruína, pode ser teu desastre, né? Então, quem eu sou? Para onde eu quero ir? Quem eu estou construindo no futuro? O que eu quero da minha vida? E o que falta para isso acontecer? São essas perguntas que eu vou convidar vocês a responderem para si mesmos. Você já parou para pensar que você precisa construir a mulher dos teus sonhos? Você precisa ser a mulher dos teus sonhos e que você precisa construir ela. Para quê? Para sair do padrão podre de repetição, né? Porque o que é tão repetido dentro da mente, da nossa mente, as crenças que nos limitam, que por mais que a gente não queira, o que acontece? Tem 1000 homens, ou 1000 mulheres para vocês homens, ao contrário, né? Tem 100 homens, 1000 pessoas para mim escolher, certo? Eu vou querer escolher um homem. Tem um podre. O que eu faço? Eu escolho o podre. É como se saísse um radar daqui e fosse buscar aquela pessoa. E se ela não for, a minha mente faz de tudo para tornar ela aquilo que minha mente acredita ser verdade, e ela vai fazer tudo isso fazendo com que se torne real e verdadeiro aquele sentimento. E daí a minha crença vem lá para mim e diz o quê? Viu? Viu, Regina? Viu, Tânia? É isso aí, eu preciso te proteger. É isso aí. Você sabe só viver com isso até aqui. Daqui vamos se livrar do camarada. Vamos se livrar dessa pessoa. E aí é nesse ponto que o trabalho, né, o trabalho que a gente faz com a própria hipnose, com a própria regressão, é fazer um caminho de volta, né? Porque para que você tenha esse futuro liberado, para que você tenha essa oportunidade de vivenciar um novo fato, um novo relacionamento, você precisa olhar para trás, né, ajustar o que ficou realmente cheio de lacunas, né, tratar, né, como a gente sempre fala, essa criança ali dessa primeira fase que programou todas essas questões, para que você consiga, de fato, estar inteiro para entrar nessa relação, vivenciar essa relação, né? E aí entra naquilo que eu falei, né? Na construção da nossa identidade, na construção dos nossos sensos sobre nós mesmos, né? Porque também, muitas vezes, eu nem acredito em quem eu sou, Tânia. Eu nem aceito quem eu sou, né? Mas eu quero que o outro aceite. Mas eu quero que o outro acredite em mim. Eu quero que o outro me valide. Eu quero que o outro faça por mim aquilo que eu não faço. E aí tem uma frase que eu sempre falo, né? A maneira como eu me trato é a maneira como eu ensino os outros a me tratarem. Né? Então, a tendência é que você esteja num relacionamento e as pessoas te tratem exatamente da maneira como você se trata. Então, se você não tem essa percepção, esse entendimento, essa consciência, né, do que você quer, né, de como você quer ser tratada, do que você quer viver, né, do que você pode oferecer para o outro, que é igual você falou assim, tá, e quem eu sou para o outro, né? Quem eu posso ser para o outro? Se isso também é claro para você, quando o outro chegar, você fala, ok, esse cara tá no meu nível, tá legal, tá bacana, a gente pode construir alguma coisa juntos aqui. E aí vem a questão dos ajustes, né? Você vai fazer ajustes, você vai fazer acordos, você vai ver se tem encaixes, e se der tudo certo, você fica naquela relação, né? E ela provavelmente vai perdurar. Do contrário, você entende o quê? Opa, peraí, tem alguma coisa para aprender com essa pessoa, né? Tem alguma coisa para somar aqui com essa pessoa.
aprendo, né? E vou pro Exatamente. próximo. Olha só, gente, tudo que aparece na nossa vida, tudo que nos aproxima na nossa vida, são curas que nós precisamos ter para nós, são aprendizados ou curas, diga como você quiser. E eu quero falar para você, acho que foi a Vanessa aí, passou rapidinho o comentário, que ela fala o amor próprio. Gente, eu sou prova viva que eu não tinha amor próprio nenhum. Eu me colocava em situações que eu não desejava estar e me coloquei em situações na minha vida que eu me pergunto hoje o que eu estava fazendo lá. Situações que parecia que eu precisava afirmar para dentro de mim, para o meu eu, o quão ruim eu era, o quão eu era tão ruim que eu não conhecia o meu eu, quem eu era, o que eu fazia. O que a Vanessa falou aí de se amar, eu não tinha. E daí, o que eu fazia comigo? Eu me colocava sempre na mesma trilha, sempre no mesmo caminho. Como punição para mim mesma. Quanto relacionamento ruim que eu me colocava como punição. Parecia, não é bem assim, né, Rê? É como se a mente da gente necessitasse reviver aqueles momentos ruins. A Vanessa estava falando, eu também, Tânia, até aprender a se conhecer, né, e a se amar. Isso aí. E eu Então, e na tive verdade sim, isso aconteceu, Tânia, porque realmente não foi instalado, né, esse padrão, não foi trazido essa percepção realmente na infância. Então, o que acontece? Né, como é que eu amo alguém que eu não conheço? Inclusive eu mesmo. exato. Entendeu? Como é que eu posso me amar? Como é que eu posso me aceitar? Como é que eu posso reconhecer as minhas mazelas e as minhas qualidades se eu nem sei quem eu sou? E aí essa identidade, como eu falei, ela é construída dentro desses três sensos, que é o senso de pertencimento, o senso de merecimento e o senso de capacidade. E aí, se eu tinha, por exemplo, uma figura paterna, né, que não me trazia segurança, por exemplo, não me trazia uma estabilidade, não me trazia uma paz, a tendência é que eu comece a achar que eu não mereço, eu não pertenço, sabe? Aquele senso de pertencimento. Nossa, mas eu não me sinto pertencente. Né? E aí, quando você não se sente pertencente, logo a pouco você não se sente merecedor de nada, e daqui a pouco você não se sente capaz também de nada. Então você vai para uma vida adulta se sentindo muito aquém, muito inferior a tudo e a todos. Por quê? Porque isso não foi construído lá atrás. E aí esse caminho de se achar depois de adulto é um caminho árduo, como você falou, é difícil. Eu mudo um pouquinho, eu já começo a fazer o processo de ressignificação aí, sabe? Eu já tiro a palavra difícil, né, e começo a colocar assim, é desafiador, dá um pouco de Muito. trabalho, né? Exige de mim uma dedicação. Por quê? Porque essas palavras são todas palavras que a minha mente pode dizer assim, ok, então bora lá, bora se dedicar, né? Bora trabalhar um pouquinho mais. Mas quando eu chego e falo, é difícil, é difícil, é difícil, muitas vezes eu já bloqueio esse padrão e falo, a mente já fala, ok, é difícil, nem tente, né? Nem vai por aí, porque não vai rolar. Né? Então, esses padrões, a gente tem hábitos, não só de comportamentos, mas também de pensamentos. Né? Então, a gente tem o costume de pensar de uma forma. E aí, eu tenho um trabalho que eu entrego que se chama Jornada 6 Passos para o Amor. E nesse processo é justamente um processo de reconexão com a sua essência. Né? E as primeiras terapias, os primeiros processos são justamente linkados a isso, né? Para que você entenda como é que está funcionando essa sua identidade, como é que está funcionando esses seus sensos. Isso é trabalhado para que você se aceite. Você se aceitou, agora a gente começa a falar do outro, né? Porque o outro não tem como Exatamente. entrar nessa relação. E aí eu falo, né? Jesus estava aí e deixou a frase fantástica, ele só precisava, eu brinco que ele, assim, se ele tivesse falado sem ser em parábola, tinha ficado mais fácil da gente entender, né? Mas ele fala, cara, ama o próximo, ama o outro como você ama você. E aí vai ser sensacional, né? Ama o outro como você ama você. Então o desafio não está em amar o outro, né? Olha, O trabalho não está em amar o outro,
O trabalho está em amar você, o desafio está em amar você. Porque aí quando você se ama, quando você se reconhece, quando você se aceita, fica mais fácil de você se colocar no lugar do outro. E aí tem uma frase que eu também falo muito, que eu digo assim, a distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim, dentro de mim. Então, quando eu Exatamente. diminuo essa distância minha comigo mesma, eu deixo que o outro chegue. Eu deixo que o outro se aproxime. Faz Sim. sentido? Exatamente é isso que eu falo. E hoje, gente, as pessoas me perguntam como, Tânia, como? Então, assim, ó, além do dedo podre que a gente, né, tá tentando falar, o que é esse dedo podre, né, gente? É uma programação, certo? Esse dedo podre é algo que está construído dentro da gente, que nós precisamos ressignificar. As pessoas me procuram muito, tá? E eu queria muito que me ajudasse também a esclarecer, que é a dúvida. Gente, esse último mês eu tive uma leva de pessoas me procurando assim, ó. Eu saí de uma relação abusiva, eu tive homens e mulheres me procurando, e eu não consigo sair da pessoa. A pessoa já está com outro, a pessoa já está. Agora eu estou sendo amante daquela situação, ou eu passei a ser o amante da mulher, e eu não consigo me desvincular. O que que me vincula essa pessoa? O que que faz eu ficar nisso? E A toda gente vez que a acabou de gente falar faz. disso na outra live. Aí o que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente busca, dentro da hipnoterapia, né, ressignificar o sentimento. E muitas vezes o sentimento, normalmente, né, é o que? Do abandono, da escassez. É impressionante o medo. E o medo, gente, é uma lacuna que abre assim, ó. Uau, o medo ele abre tanta coisa, assim, todo sentimento, Facetas, né? né? Que é Facetas. Então, gente, mais uma vez, que nem a Rê falou, nós estamos conversando desde o início, para que a gente entenda o que que a gente tem de melhor e o que a gente pode ser de melhor, tanto para nós e depois para o relacionamento, é isso tudo que nós falamos até agora. Se Isso conhecer. que você citou sobre os seus atendimentos, Tânia, né, da pessoa se terminar um relacionamento, não dar conta de seguir e tá ali, o nome disso é codependência, né? Então Isso. ela cria uma codependência do outro, por quê? Porque na verdade ela colocou este outro no papel de suprir as lacunas dela, as emoções dela, os problemas dela. Então, quando o outro sai da relação, ela se esvazia novamente, né? Ela só colocou uma explicação de que esse relacionamento estava cobrindo ali. Mas aí a pessoa saiu, ela se esvazia novamente. Então, ela precisa de alguém para ela se sentir, por exemplo, muitas vezes, que eu fico numa relação, Tânia, para não repetir, por exemplo, um padrão de abandono. Entendeu? Eu não quero me sentir abandonada de novo, eu não quero me sentir rejeitada de novo. E aí o cara terminou comigo, mas eu aceito ser amante dele, porque eu não quero ter a sensação de abandono, de rejeição, né? E aí, o nome disso é codependência. E aí sim, a gente tem que buscar, de alguma forma, entender qual foi essa explicação lá atrás e corrigir isso, né? Reprogramar isso. Agora, qual é a palavra, né? Qual é a palavra que a gente usa para uma relação onde é uma relação inteira? É a interdependência. Eu estou com outro, eu tenho sim uma dependência dele, daquela relação, mas eu estou lá porque eu quero estar, porque o outro quer estar. E se não der certo, ok, tudo bem, você segue a sua vida, eu sigo a minha, né? Você entende o que você aprendeu ali junto, que foi um processo de crescimento, mas não existe uma dependência, uma codependência, né? São duas pessoas, né, num processo de crescimento, amadurecimento ali, né, para entrar de repente daqui a pouco em uma outra relação, né, e vivenciar talvez aquilo que ela esteja buscando. E como nós mudamos isso, né, gente? Além da gente ter conversado, né, até agora com vocês sobre o autoconhecimento, né? Aprender a se conhecer, aprender o que quer, quais são suas inseguranças, o que você deseja na vida, para onde eu quero ir, você precisa ter diálogo. Porque, Comunicação. gente, sem comunicação é muito complicado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vivi uma vida inteira
Quem me conhece sabe que me separei da primeira relação muito jovem, casei novamente, fiquei viúva e fazem 8 anos quase que sou viúva. Então, para mim entrar numa nova relação foi muito delicado, porque o que a outra pessoa talvez visse como um problema, para mim não é. Porque eu segui uma vida inteira resolvendo problemas de filhos, né? Meu filho casado com a minha neta, tenho noras, tenho uma série de coisas, né? Então, o que que acontece? A gente tem uma programação e a gente passa a resolver as coisas e muitas vezes não dá tanta importância para alguns problemas. E o que que tem acontecido nos relacionamentos? As pessoas intensificam demais alguns problemas que não é para ser tão intensificados. A gente dá Uhum. muita a gente dá muito tititi, muito mimimi para coisa que não tem que ser. E é tão simples, gente, simples. Outra É, coisa que eu queria muito falar é assim, ó, o que que você entende como felicidade? A maioria das pessoas procuram felicidade de que forma? Aquela felicidade extrema, aquele boom explosivo, rir demais, gritar demais, sorrir. E felicidade não é isso, entende? Oi, pessoal lindo que está entrando agora. Quanta gente linda, né, Rô? Ludmilla entrou aí. Ludmilla é psicóloga, queridíssima, está aqui com a gente. Que bom, Lud, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindas. Quem está entrando agora também. Puxa o banco aí e senta aí com a gente. Isso aí. Conversem, nos perguntem, gente. Como seria bom se todos pudessem entrar, né, nessa conversação e dar suas opiniões, né? E falar sobre tudo que acontece, as repetições, né? E eu acho tão importante a gente parar para observar que nós primeiro temos que nos conhecer. É o que a Rê falou claramente no início. Depois a gente precisa entender que precisamos gerenciar pessoas e que o nosso cônjuge, ele é o quê? Uma pessoa. E se relacionar com pessoas, o que eu acho que é verdade, tu não vai achar. Eu vivo falando, gente, o que eu entendo como verdade, o que a Rê vai entender como verdade, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Nós fizemos o mesmo curso, né, Rê? A nossa Sim. bagagem, quando nós chegamos lá, você com uma bagagem, eu com outra bagagem, como todos os colegas, né? Talvez tenha o significado para mim daquele curso na ONU tenha sido um que para ti não tenha tido tanto, ou vice-versa, ao contrário. E é assim na vida da gente, é assim nas nossas relações. Sim. E aí você estava falando sobre a questão das emoções exacerbadas, né? Também é interessante a gente parar para pensar aqui também que muitas vezes, né, essas emoções elas também ficam ali à flor da pele, né? Porque o que é uma emoção? A gente também precisa entender o que é uma emoção, né? Emoção é uma reação química que acontece no nosso córtex cerebral. É uma reação química. Essa reação química ela é disparada por uma explicação que eu dou. E aí é isso que você está dizendo, né? A sua vivência de vida é uma, a minha é outra, então as suas explicações até sobre as suas emoções são completamente diferentes das explicações que eu dou para as minhas emoções. Então vamos supor, uma situação aqui que alguém chegue, sei lá, gritando com a gente, alguém grita com você ou alguém grita comigo. De repente alguém gritar com você, não faz diferença nenhuma para você, entra por um ouvido e sai por um outro. Mas eu, por exemplo, na minha infância, tive uma programação onde eu não suporto as pessoas gritando comigo. E a pessoa chega comigo e grita comigo, para mim aquilo ali é algo absurdo, eu já estresso, já aumenta o tom de voz. Ou seja, a gente teve uma mesma situação onde você respondeu de uma forma e eu de outra. Por quê? Porque a explicação que você deu para a sua emoção é diferente da explicação que eu dei para a minha. E o que são essas explicações que a gente dá para as nossas emoções? São os nossos sentimentos. Isso se chama sentimento. Sentimento é a explicação dada a uma emoção. E essa emoção é disparada todas as vezes que esse sentimento é acessado, que essa explicação vem à tona, minha mente entende, opa, hora de sentir raiva, hora de sentir medo, hora de sentir tristeza, né? São tomadas de consciência. E você falou de felicidade. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode ser feliz todos os dias? Sim, com toda certeza, plenamente.
né? Não tenho dúvidas disso, né? Mas eu posso ser feliz 24 horas, o tempo todo, full time? Não. A resposta é não. Eu falo, ser feliz, ser positivo é uma escolha. Porém, as nossas emoções, existe uma emoção chamada alegria, né? E essa emoção chamada alegria, ela é acessada quando eu tenho uma tomada de consciência de uma vitória, de algo que, né, me traz felicidade, que me traz satisfação, vem essa percepção e eu me sinto feliz. Mas daqui a pouco alguém me liga e fala, olha, Regina, seu tio está no hospital. Aí a minha tomada de consciência de felicidade, por exemplo, já foi. Agora eu tô tendo a tomada de consciência de tristeza, porque meu tio tá no hospital. Caramba, meu tio tá no hospital. Aí daqui a pouco alguém fala assim, ó, Regina, bateram no seu carro lá fora. E eu já fico puta, vem a tomada de consciência de raiva. Então a gente tem sentimentos, a gente toma consciência das nossas emoções o tempo todo. Então você pode acordar feliz, ao longo do dia você tá triste, daqui a pouco você sentiu uma raiva, daqui a pouco você ficou com medo, e daqui a pouco você tá feliz de novo, né? Então entender que a gente tá vulnerável a essas emoções o tempo todo e tudo bem, porque essas emoções elas fazem parte da gente, são base, né, realmente do nosso corpo, da nossa psique, né? Entender que eu posso gerir isso. Isso eu posso gerir, porque sou eu quem decido quais são as explicações que eu dou para essas emoções. Aí, nesse momento, eu faço uma gestão emocional. Isso é inteligência emocional. Isso é gestão emocional. Né? E isso precisa existir, você precisa conhecer quais são os seus conceitos, dos seus sentimentos, das suas emoções, para que você entre numa relação com alguém. Porque senão, tudo que aquela pessoa fizer, né, pode significar para você dor, sofrimento, tristeza, enquanto que, né, se você parasse para observar de uma outra forma, ressignificar esses conceitos, você viveria uma outra relação muito mais simples, muito mais leve, muito mais inteira, né? Então, sim, a gente pode ser feliz todos os dias, existe a felicidade? Existe, mas entendendo que são tomadas de consciência que acontecem ao longo do dia. Eu escolho ser uma pessoa positiva, eu escolho ser uma pessoa mais otimista, eu escolho ser uma pessoa mais, né, gentil, mais doce, mais amável. Porém, isso não vai me poupar de sentir raiva, de sentir medo, de me sentir frustrada, de me deixar chateada, né? Porque são outras, né, tomadas de consciência, são outras percepções. E é o que eu, aproveitando um pouquinho para falar sobre esse assunto, o que acontece nos atendimentos de hipnoterapia? Muitas pessoas vêm ressignificar ódio, né? Raiva, enfim. E elas entendem assim, eu nunca mais vou ter ódio. Não, gente, não é assim. Exato. Você é ser humano. E problema nós vamos ter. Problema nós temos todos os dias. Vai ter momento de raiva? Vai. Vai ter momento de ira? Vai ter momento de ira. Vai ter momento de fúria? Sim. Mas o que você intensifica dentro dessa fúria, dessa raiva, desse ódio, é que faz a diferença. Ou seja, a pitada a mais ou a menos é que faz a diferença. A gente tá logo acabando nossa live, que é tudo tão corrido, não é? E você sabe que o Instagram libera apenas 1 hora. Então, antes que se encerre, eu quero deixar um recado para vocês. Muito obrigada, gente. A gente tem um bate-papo assim para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose através da hipnoterapia. Eu trabalho com psicanálise. A Rê depois vai deixar um recadinho bem rapidinho, vai falar mais um pouquinho sobre ela. Quem não me segue no Instagram é Tânia Iller, arroba Tânia Iller Hipnoterapia, e tem o meu canal do YouTube, Tânia Iller, também. Pode me chamar no direct. Amanhã eu vou estar fazendo uma live sobre o perdão, o abuso, o perdão depois de um abuso, com a Sheila Silva, que foi uma das pessoas que eu me inspirei. Ela esteve na OMI me mostrando a história dela. É bem interessante, eu gostaria que amanhã, às 18 horas, vocês dessem uma olhada. Rê, por favor, deixa aqui um recadinho. Só para mim deixar a Rê falar, essa live vai ficar gravada, tá? Vocês podem ir lá no IGVT, né? IGTV. E depois eu vou passar para a Rê também, tá bom? Rê, meu amor, dá teus recadinhos antes que encerre. Gente, obrigada. Tânia, obrigada a você pelo convite, obrigada por estar aqui. Né? Amo falar de relacionamentos, amo falar de hipnose, né? O que eu faço todos os dias, então gratidão por poder compartilhar isso aqui com você e com vocês todos também.
Gente, como eu falei, eu tenho um trabalho muito bacana que eu estou iniciando agora até dia 24, Tânia. Está iniciando uma nova jornada, essa jornada 6 Passos para o Amor, com essa reconexão aí com a sua essência. Então, se alguém também se sentiu, né, interessado, quer conhecer um pouco mais, pode me procurar, me segue lá também, Regina Soares Coach, e vai ser uma satisfação muito grande estar com vocês, conhecer um pouco mais de vocês também. Obrigada, obrigada por tudo mesmo. Ótimo. Gente, como eu falei, tá? Vai ficar gravada essa live, depois eu vou compartilhar com a Rê, se vocês quiserem compartilhar, e eu me coloco de novo à disposição. Hoje, para vocês entenderem um pouco mais, hoje eu entendo que minha vida só começou a transformar quando eu entendi o perdão. E quando eu entendi que eu podia ressignificar, um dos pilares da ressignificação é o perdão. E eu entendi que minha vida só transformou depois do perdão. E é interessante como as pessoas não perdoam. É interessante quando eu olho lá na minha página, quando eu olho lá no meu canal, os comentários que tem, as pessoas terceirizam, inclusive para Deus, o perdão. O perdão, Deus nos ensinou a perdoar. Mas quem deve escolher, como a Rê comentou sobre a felicidade, que nós devemos escolher ser feliz, nós devemos escolher o que? Sorrir, nós devemos escolher ter pensamentos positivos, nós devemos escolher ser melhor a todo dia, nós precisamos escolher também o perdão. E entender que o perdão ressignifica. E nós precisamos, gente, cuidar do nosso coração. Nós somos sentimento, 95% sentimento e 5% razão, né? Exatamente. Que são nosso livre arbítrio, são nossas escolhas. Por isso que muitas vezes assim, eu sabia, eu sentia, claro, porque você é sentimento. E você precisa entender melhor esses sentimentos que estão dentro de você. E você precisa entender melhor o que acontece dentro de você. Por Exatamente. Isso que, mais uma vez, eu volto a convidar, né, Rê? Vamos entender quem somos. Vamos Exatamente. entender para onde vamos. Vamos entender... Lembrando, né, que a distância que eu tenho do outro é a distância que eu tenho de mim dentro de mim. Né? Então, quanto mais você se conecta com você, mais você tem a oportunidade também de trazer o outro para perto de você. Que fabuloso isso, né, gente? Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas entenderam a importância de se encontrar consigo mesmo, de entender essa maravilhosa ferramenta, que eu digo, é uma ferramenta, é tudo que nos governa, que é a nossa mente. Nós precisamos conhecer e entender ela melhor. Precisamos dar a oportunidade das pessoas conversarem, gente. Nós precisamos conversar, nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar, nós precisamos entender porque esse dedo podre está na nossa vida, fazendo o quê? A lista do que já falamos, né? Das nossas inseguranças, do que achamos que é bom, do que achamos o que é ruim. E mais uma vez eu me coloco, então, à disposição de vocês, pelo direct, pelo YouTube e a Rê também. Né, Rê? Obrigada. E quando começa essa jornada, essa semana? A jornada começa dia 24. Não, na outra semana. Dia 24 de setembro, agora, numa quinta-feira. E são 6 encontros, Tânia. São 6 encontros. Tem um processo individual comigo, um processo individual com o Rodrigo. Então, a gente entra com a constelação familiar, com a PNL, com o coach, com a hipnose. Tem de tudo. Né? Então, eu falo que é um processo terapêutico muito forte, muito intenso, muito transformador mesmo. E quem quiser ir realmente ter a oportunidade de mergulhar nisso, tudo que a gente conversou hoje, vem com a gente que vai ser muito rico, muito mesmo. Por dia, quanto tempo? São lives, é isso? Não são lives, né? É um grupo fechado, a gente é um grupo fechado no WhatsApp, e todas as quintas-feiras, são 4 semanas. Durante 4 semanas a gente tem um encontro em grupo, e um encontro individual comigo, que é marcado à parte, e um encontro individual com o Rodrigo, que também é marcado à parte. São 6 encontros no total. Então, assim, e o preço, Tânia, é incrível, porque o preço não pagaria uma terapia, né? O que diria 6, né? Encontros, 6 sessões. E como eu falei, tem todos esses processos
integrados, e o valor é R$ 502, ainda pode ser parcelado pela PagSeguro, aí facilitando, né, essas parcelas aí. Olha E que é isso, legal. vem com a gente. Aproveitando então até para falar para vocês, mais uns dias vai estar o meu e-book, tá? 2 e-books que eu tenho, um falando sobre o perdão e um falando sobre os atendimentos que eu estou fazendo na hipnoterapia e contando essas histórias maravilhosas. Gente, está encerrando aqui a nossa live. Grande beijo, gratidão eterna para todos. Beijo, Me obrigada, coloque à Tânia. disposição, tá? Qualquer coisa é só chamar. E eu espero que a gente possa esclarecer. As pessoas que me seguem, por favor, podem chamar a Rê também. Ela entende muito sobre esse assunto e podem ajudar,